Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Crypto Insights, essa live com análises fundamentalistas aprofundadas que a gente traz aqui para vocês. Dessa vez eu estou aqui com o Bruce, que a gente vai fazer análise de uma das criptos que talvez seja uma das mais pedidas aí, não só dos últimos dias, das últimas semanas, como dos últimos meses, assim, no geral. É uma das criptos que puxou muito dois setores de cripto, né, que acabaram fazendo uma interseção, o setor de derivativos e também o setor daquelas criptos que fazem o real yield, né, pagando dividendos para os seus investidores. E aí a gente vai trazer uma análise aqui que traz uma economia um pouco mais complexa e até problemas, né, eventuais riscos de queda de preço no token da GMX. Bills, quer dar o seu boa noite aí pro pessoal, falar um pouco sobre o que a gente vai trazer hoje? Galera, quem tiver aí online já vai deixando o like, por favor. Daqui a pouquinho eu já vou ver quantos likes que a gente tá aqui. E aí daqui a pouco eu também já solto a meta pra gente liberar o nosso NFT de hoje. Salve, salve, pessoal. Muito boa noite. Antes que comentem sobre o meu bigodinho, tá melhorando, ó. Tá melhorando. O problema do meu bigode é que daqui pra cá, ele é loiro. Aí quando bate a luz, parece que eu tô com aquele bigodinho de vocês sabem quem, entendeu? E aí fica muito feio. Mas eu juro que presencialmente tá mais bonito. Então quem estiver em São Paulo, quiser ver meu bigode presencialmente, me chame pra tomar uma cerveja. Maria Tereza já tá perguntando aí, cadê o Danilo? Pessoal, não quicamos o Danilo da empresa. Eu queria, porém ele tá aí no chat respondendo vocês. Tá no sertão, né, Danilo? Tá no interior aí, só curtindo a vida e a gente trabalhando aqui. Brincadeiras à parte, pessoal, muito boa noite. Obrigado por todo mundo que tá aqui na live com a gente nessa segunda-feira à noite aí, para começar bem a semana. E hoje, como o Carlos antecipou muito bem, a gente vai falar de GMX. E sendo bem sincero aqui para vocês, cara, eu acho que o Gui tá no chat aí, acompanhando a gente na live, e o Gui, ele foi o analista responsável pela análise de GMX, beleza? O Gui é nosso analista aqui na Mercúrios, ele foi o analista responsável por fazer a análise de GMX. Eu acompanhei ele, ajudei meio que a quatro mãos ali a análise durante todo esse período. E eu vou ser bem sincero com vocês, foi uma das análises mais complicadas, mais complexas que a gente já fez aqui ao longo da nossa história de análises fundamentalistas aqui na Mercúrios, tá? Não estou falando isso para querer vender, para fazer suspense nem nada. Estou falando que entender o modelo de negócios da GMX foi relativamente fácil. No final do dia, cara, é uma corretora descentralizada, entendeu? A gente já tinha familiaridade com o modelo de negócio da GMX. Só que entender a economia por trás da GMX, entender se existe algum risco de espiral da morte, entender se existe realmente uma oportunidade de investimento ali por trás, foi algo bem complexo. Primeiro, pela questão da complexidade mesmo do modelo, é um modelo bem inusual, bem diferente do que a gente costuma ver no mercado de cripto, tá? O modelo da economia do protocolo, o modelo do tokenomics da GMX, segundo também por causa da falta de informação. Então a GMX, ela é aquele protocolo bem degen, né? Aquele protocolo bem raiz de cripto, fundadores, todo time anônimo, então os caras, eles bloquearam a gente no Discord, os caras não respondem a gente direito, realmente foi uma jornada assim que a gente passou ao longo desses últimos meses aí, mas a análise está muito legal, ficou muito boa. Aí a gente vai trazer aqui, trazendo um aspecto, né, da análise, é uma análise muito complexa, cara, nossa análise já tá dando mais de 100 páginas aí, a gente vai trazer alguns aspectos, focado principalmente nessa questão como que eu posso dizer, da economia
da GMX, tá? E no final passar, vou dizer assim, pela nossa tese de investimento, pela nossas tese e contra-tese, pelo que a gente acredita que são pontos positivos e pontos negativos que devem ser considerados pelo investidor na hora de tomar uma decisão sobre investir ou não no case de GMX. É isso. E aí, pessoal, ó, já adiantando para vocês, esse daqui, ó, vai ser o NFT da live de hoje, tá? Deixa eu ver aqui com quantos likes que nós estamos aqui nessa live. Aqui no YouTube. Eu já vou soltar uma metinha aqui. A gente está com agora 72 pessoas ao vivo e 68 likes, né? Então, pessoal, vamos colocar a meta aí de 100 likes para a gente conseguir liberar o NFT de hoje. Ou você acha que 100 tá pouco, Bruce, né? Tô vendo aqui, vai que o pessoal bate aqui rapidinho. Pô, 150? 120? Nem eu, nem 150, você? então a gente libera o NFT de hoje. 150. Bom, Porra. Esse NFT quer tá bonitão, né? passar... É isso aí, o Cassino dos Deuses, né? Quer passar a apresentação então pra gente começar a falar do conteúdo? Não, bora pra cima. O Carlos puxou minha orelha aí e falou que a gente tem que fazer lives com menos de 1h30. Então a minha meta nessa live é fazer uma live de 1 hora. Deixa a live de 3 horas lá pra live de assinantes da Pro, tá? Inclusive, antes de começar, eu só queria agradecer o João Paulo, que falou que se passar uma água oxigenada vai dar um up. Farei saindo dessa live. Bom, bora pra cima. Vou adicionar minha apresentação aqui na transmissão. Começando por esse questionamento aí, né, pessoal? GMX, oportunidade ou golpe? Por que eu trouxe esse questionamento? Porque eu acho que GMX está muito claro como esse case pode ser uma oportunidade de investimento muito clara, mas ao mesmo tempo está muito claro como pode enganar as pessoas, tem alguma economia ali por trás que pode enganar o investidor. E é isso que a gente quer trazer, justamente esse questionamento sobre ter ou não uma oportunidade de investimento e analisar, principalmente pelo viés de risco, o case de GMX. Tá. Eu queria começar na primeira parte discutindo justamente a oportunidade. Já que a gente está discutindo aqui oportunidade e risco, tese e contratese, vamos começar pela oportunidade. Sendo bem sincero aqui com vocês, normalmente são poucos os cases que chamam a minha atenção, né? Eu sou bem crítico com a análise aqui em cripto, tá? Porque a maioria dos cases eu não consigo enxergar uma oportunidade clara de investimento, mas no case de GMX eu consigo enxergar uma oportunidade muito clara, tá? Por quê? Vamos dar um passo para trás e entender o que a gente busca quando a gente vai fazer um investimento. Qual é a nossa tese de investimento aqui na Mercúrios? O que a gente busca quando a gente está analisando uma cripto? A gente busca principalmente 4 tópicos, tá? Um mercado com uma grande capacidade de crescimento, uma alta capacidade de geração de receita, tá? Eu acredito muito que boas empresas, bons produtos conseguem cobrar receita, conseguem ter uma geração, um fluxo de caixa, vantagens competitivas, isso aí eu acho muito relevante. Vantagem competitiva significa você ser melhor do que seu concorrente de alguma forma e um time muito capacitado. Hoje, até pela nossa limitação de tempo, eu vou focar em 2 pontos: mercado com grande capacidade de crescimento e capacidade de geração de receita, porque nesses 2 pontos eu acho que a GMX é muito boa, beleza? Por quê? Primeiro, mercado de perpétuos, mercado de derivativos, que é o mercado que a GMX está incluída, que é o mercado onde a GMX opera. Esse mercado, o mercado de futuros perpétuos, que é esse tipo de derivativo, ele foi responsável por 75% de todo o volume negociado em corretoras de cripto em 2022. Tá? E aqui eu estou falando de corretoras centralizadas, eu estou falando de corretoras como a própria Coinbase, que foi a corretora que divulgou esse indicador. E vocês já devem ter operado com derivativos, já devem ter operado com futuros em alguma corretora. Quando você vai fazer uma alavancagem na Binance, quando você vai montar uma posição numa Kraken, numa FTX, quando era viva, tadinha, numa BitMEX da vida, quando você vai fazer uma alavancagem lá, o que você está fazendo? Você não está interagindo com o ativo spot, você não está interagindo com, de fato, um Bitcoin. Muitas vezes você está interagindo com um contrato que representa um Bitcoin. Esse é o mercado de derivativos, beleza? E ele foi responsável por 75% de todo o volume de cripto em corretoras em 2022. No mercado tradicional, estou falando do mercado de cripto aqui, o mercado tradicional, de finanças tradicionais, esse valor é cerca de 80%. E o que me chama muito a atenção? Quando a gente vai olhar esse número em DeFi perpétuos, no caso derivativos, representam apenas 10% de todo o volume. A gente está falando de um mercado que ele domina o mercado das finanças tradicionais, mas em cripto, em DeFi, ele tem uma representatividade muito menor. Por quê?
porque cripto não permite que a gente opere derivativos, não permite que a gente opere no mercado de perpétuos de alguma forma? Não, eu acho que é um estágio de amadurecimento. Mercado de DeFi, mercado de finanças, vamos pensar num sistema financeiro, num sistema bancário. Quando ele vai nascer, quando você vai criar um sistema bancário dentro de um país, por exemplo, vamos supor que agora a gente vai lá e colonize Marte. Sei lá, as viagens do Elon Musk deram certo, a gente vai colonizar Marte. A primeira coisa que a gente vai fazer lá, provavelmente, é criar um sistema financeiro, tá? Que é a base de infraestrutura para qualquer ecossistema, para qualquer país. A gente vai começar pelas operações mais simples de toda. Cara, um empréstimo, a gente vai colocar um caixa eletrônico, onde você consegue sacar, a gente vai fazer operações muito simples de troca, beleza? Que eu consigo trocar uma moeda pela outra. Essas são as operações básicas que mantêm um sistema financeiro em pé. E são essas operações básicas que foram as primeiras a nascer no mercado de cripto, tá? No mercado de DeFi. Quando a gente pega hoje as que a gente chama de OG, as old gangstas, os protocolos mais famosos, mais antigos do mercado de DeFi, todos eles são operações spot, são operações muito simples, tá? Desde o Uniswap para você fazer um trade spot, até uma Aave, uma Compound, uma Maker, em que você faz simplesmente um processo de um empréstimo colateralizado com um ativo spot. Operações mais robustas, desde fazer uma alavancagem até você fazer uma operação de opções, uma operação que você consegue colocar alguma coisa em staking, consegue tirar um derivativo e tudo mais. Tudo isso não nasceu no mercado de cripto lá em 2020, na época do DeFi Summer. Essas operações mais complexas, elas começaram a nascer ao longo de 2022, que foi provavelmente onde muitos de vocês começaram a ouvir falar de GMX, começaram a ouvir falar de Lido Finance, de DYDX, todos esses protocolos, essas empresas de DeFi que oferecem operações mais complicadas assim, mas que por algum motivo, pelo motivo de maturação do mercado, não ganharam corpo lá atrás. Mas a gente vê um caminho muito claro para elas ganharem mercado agora, porque elas representam uma fatia de mercado muito pequena. Então, se eu pudesse falar o que é um DeFi 2.0, o que é um novo DeFi Summer, um novo passo para o mercado de DeFi, são essas operações mais estruturadas, mais robuscadas em DeFi ganhando corpo e os protocolos que oferecem esse tipo de operação se tornando extremamente relevantes dentro do mercado de cripto, tá? É um movimento que eu vejo acontecendo com mais força ao longo dos próximos anos, tá? Quando vir uma nova entrada de capital no mercado de cripto, mas que já está acontecendo. Por que já está acontecendo? Quando a gente olha as maiores receitas em cripto, o que é receita? Empresas de cripto, quanto que elas geraram de receita? Aqui eu tomei a liberdade literária de excluir plataformas de infraestrutura como a Ethereum, como a Binance Smart Chain, porque eu acho que eles são outros bichos. Eu tentei pegar aplicações, tá? Produtos que interagem com o cliente final. E quando a gente olha principalmente porque em infraestrutura, normalmente a gente está vendo um fluxo de receita que não é um fluxo de caixa, né, digamos assim. Aí é muito mais parecido com uma empresa que está vendendo o seu serviço, né? Então, no caso da Uniswap, é meio que uma Nasdaq descentralizada, né? No caso da GMX também, enquanto que no caso de plataformas, a gente está falando de meio que de um comércio de commodities ali, né? Um comércio de petróleo ou de ouro, por exemplo. Então ficaria até meio injusto a gente fazer essa comparação, né? Então a gente pega justamente os caras que são de fato empresas e vê, olha, qual deles estaria gerando mais receita para os seus investidores, né? Digamos assim. Não, perfeito, Carlos. Basicamente, o que a gente tá. Vamos supor que a Ethereum, que uma Binance Smart Chain fosse o Android ali, eu tô olhando os aplicativos, o fluxo de receita que já rola em cima disso. Obviamente, plataformas vão capturar a maior parte do valor no momento do mercado como a gente conhece hoje, porque todas as aplicações acabam rodando em cima das infraestruturas, mas a gente tem que olhar entre as aplicações, quais possuem uma capacidade de crescimento, quais possuem uma capacidade de geração de receita. E quando a gente olha para isso, a gente vê alguns caras aqui se destacando. O Uniswap, como eu falei, é o maior player, o maior exemplo do mercado de DeFi. A gente começa a ver a Lido, que entrou com o conceito de staking líquido lá em 2020, beleza? E aí começou a ganhar corpo em 2021, em 2022 ganhou muita relevância e o mercado de staking líquido hoje já é o maior mercado de DeFi, beleza? É um passo à frente no mercado de DeFi, muito além do simples trade spot. E a gente vê aqui, chegando em quarto lugar, a GMX, com 88 milhões de geração de receita, beleza? Então, um protocolo que, apesar de, em volume, derivativos perpétuos serem pouco relevante em cripto,
em DeFi, a gente vê a GMX já despontando como um dos players que mais tem potencial de gerar receita. E eu não digo só receita, tá? Eu digo conseguir capitalizar em cima da sua base de usuários. A gente fez uma live dos assinantes, mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, em que a gente falou do maior problema de DeFi. E o maior problema de DeFi a gente categorizava como a dificuldade desses aplicativos gerarem receita, tá? Capitalizarem em cima da sua base de usuários e gerarem lucro. Porque se a gente olha aqui para os principais, eu peguei os maiores protocolos de DeFi que existem hoje, tá? Desde a Uniswap até a Synthetix, desde uma receita total de 700 milhões por ano até uma receita de 36 milhões por ano. A margem de lucro desses caras é muito baixa. Por quê? Porque ou eles não conseguem cobrar dos seus usuários, como é o caso da Uniswap, ou eles têm um custo altíssimo com impressão de tokens para manter a demanda. Então é como se eles estivessem mantendo um custo para manter uma base de usuários ativa dentro do protocolo deles. Só que quando a gente olha para um cara como a GMX, que é o que mais chama a minha atenção, esses caras eles têm uma margem bruta alta, de 30%. Ou seja, eles conseguem converter pro protocolo, para a GMX, 30% de toda a receita que eles capturam, o que é muito grande. Só que a gente já fica muito claro para a gente a oportunidade que a gente está passando quando a gente olha para a GMX. É um player que é o quarto maior gerador de receita no último ano aqui de DeFi. Tá? Quando a gente pega nos últimos 180 dias, ele já ultrapassou a Aave e ele vira o quarto maior gerador de receita em cripto como um todo. Só que a gente tem ainda um problema aqui, que é essa margem de lucro ultra baixo, de menos 50%, ou seja, ele torra muito mais dinheiro do que ele consegue ter de receita, porque tem uma impressão de token muito alta. Nos últimos 365 dias foi 92 milhões de custo para a GMX. Então o que a gente tem que entender? Beleza, em que momento essa oportunidade vai se converter e ser um protocolo lucrativo de fato, e se essa impressão de token é um risco, se essa impressão de token, de alguma forma, vou dizer assim, é um golpe ou é algo que faz com que a GMX, com que todo esse crescimento não seja sustentável, beleza? E para isso, a gente tem que ir para a segunda parte dessa live, que é entender o funcionamento básico do protocolo da GMX. Carlos, tem alguma dúvida aí? Você tem algum comentário para fazer antes disso? Cara, por enquanto não. Teve o NFM aqui falando, olha, a gente podia fazer uma live de oportunidade ou golpe falando sobre Cake, que é outra cripto que pode render uma live bem legal. Inclusive, comentem aí quais outras criptos vocês querem que a gente faça nesse modelo aqui. Mas eu vou só fazer um adendo aqui, pessoal. Igual o Bruce falou, essa parte de funcionamento econômico da GMX, ela é bem mais complexa do que na maioria das criptos, tá? O fluxo econômico, justamente porque essa é uma das coisas que a GMX mais usa como forma de propaganda, né? De tratar como sustentável aqueles rendimentos que ela paga para os usuários que colocam o GMX em stake, né? Então, é o grande trunfo da GMX e é tratado como um diferencial de mercado, né? Um diferencial competitivo e é bem complexo. Então, nessa live aqui, a gente vai acabar passando um pouco por cima, tá? Mas a gente preparou lá para os assinantes da Mercúrios Pro uma análise que vai ter mais de 60 páginas só falando sobre a GMX, tá? Eu estou compartilhando aqui com vocês agora a plataforma lá da Mercúrios Pro. Aqui a gente tem mais de 25 profiles já, pessoal, sobre várias criptomoedas e a gente está constantemente entrando aqui e atualizando aquelas criptos que voltam a aparecer interessantes aos olhos do mercado. Aqui eu cliquei na Engine Layer, por exemplo, que é um protocolo que nem foi lançado ainda, tá? Esse foi um dos últimos profiles que a gente publicou aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Aqui tem 27 páginas, tá? É um profile um pouquinho maior mesmo. É o exemplo de um dos profiles aqui da Mercúrios Pro. E percebo que a Engine Layer, por exemplo, é uma cripto que nem foi lançada ainda. Já existe protocolo, ainda não existe cripto. E lá na Mercúrios Pro vocês conseguem encontrar vários profiles e a gente logo, logo vai liberar a análise completa, mais de 60 páginas sobre GMX Lite, tá? Então, para quem tiver interesse em saber mais, o link da Mercúrios Pro tá aqui na descrição, a lista de espera para a próxima turma já está aberta e é só clicar ali, você vai falar com os nossos representantes lá no WhatsApp, vai garantir a sua prioridade para poder ter acesso a Mercúrios Pro com todos esses profiles, todas as análises e também com a nossa carteira de investimentos, com estratégias de proteção com opções, estratégias de alavancagem com o hold alavancado e também com suporte especializado, tá, pessoal? Então, não esqueçam de entrar no link aí embaixo, que ele vai ser um baita de um complemento na Mercúrios Pro, para quem gostar do assunto dessa live aqui. Bills, quer dar prosseguimento aí?
Quero sim, cara. Só queria fazer um comentário antes. Vai ser um prazer quem entrar lá no Mercúrios Pro, vai ser um prazer receber todos vocês. Eu realmente adoro o produto. Para quem gosta de estudar cripto, para quem gosta de análise, sempre que sair alguma coisa nova do mercado, a gente está cobrindo lá. Então vai ser um prazerzão. Todo mundo que estiver aí na live, quem quiser entrar, a gente vai receber de braços abertos. Mas bora pro conteúdo, parte 2, funcionamento da GMX. De forma bem simplificada, vamos tentar desmistificar, tá? O que é a GMX? GMX, como o próprio NFT, como a própria estrela da live aqui diz, ela é o cassino de cripto. O que é o cassino? O que você faz no cassino? Você aposta. Basicamente, é um lugar onde você vai para apostar. Então, a GMX é um lugar onde os investidores de cripto vão para apostar. Como? Permitindo que os investidores eles apostem na alta do mercado ou na baixa do mercado de forma alavancada. Então, quando você faz uma operação spot, que é uma operação spot, você compra um Bitcoin ou você compra um Ether numa corretora, seja uma corretora centralizada ou seja uma corretora descentralizada, o que você está fazendo? Você está apostando na alta desse ativo. Comprei um Ether, comprei um Bitcoin. Ao menos que você faça isso para você, sei lá, pagar alguma outra taxa em algum outro protocolo, normalmente você faz pelo viés de investimento, para apostar que esse ativo vai subir ou vai cair. Na GMX, você consegue fazer isso de forma alavancada e você consegue principalmente fazer o short. Então, para quem todo mundo aí já deve ter brincado numa Binance da vida para fazer algumas operações alavancadas, a GMX é a corretora que permite que isso seja feita em cripto, de forma descentralizada. Beleza? Só que qual que é a diferença? A diferença é que quando você faz isso numa Binance, você não está vendo quem que é a contraparte. Como assim quem que é a contraparte? Se você ganhar, vamos lá, apostei na alta infinita do Bitcoin. Bitcoin alavanquei 10 vezes. E aí o Bitcoin foi a $100 mil. Ganhei muito dinheiro. Quem que perdeu dinheiro com isso? Tá? Porque para eu ganhar, alguém tem que perder. Quem perdeu dinheiro com isso é a contraparte. Como que uma corretora pode fazer? Ela pode selecionar uma contraparte sendo um outro fundo de investimento que coloca dinheiro lá dentro para os traders operarem, ou a contraparte pode ser a própria corretora. Então você deixou a corretora no prejuízo. Como quando você vai num cassino. Num cassino, quando você chega num cassino e você, por exemplo, aposta na roleta russa e você ganha dinheiro, você está batendo a banca. Quem que é a banca? É o cassino. Nesse caso, os provedores de liquidez da GMX, eles são a banca. De um lado você tem os investidores apostando na alta ou na queda, de outro lado você tem os provedores de liquidez. Os usuários estão colocando dinheiro na GMX para ser a banca para quem está apostando. Basicamente você consegue ser a banca do cassino, beleza? E o lucro desses provedores de liquidez, que são o cassino, tá? Eles dependem, obviamente, das taxas que os usuários estão pagando para fazer as operações e do resultado dos investidores, o resultado dessas apostas. Então, um cassino, como que um cassino lucra? O cassino lucra se todos os jogadores que vão lá dentro para brincar, para apostar, perdem dinheiro. GMX é a mesma coisa. O cassino, a GMX, lucra se os investidores, os apostadores que estão lá dentro, perdem dinheiro. Esse é o senso comum, tá? Mas eu vou mostrar por A mais B, pelos números, pela análise que a gente fez, que na verdade muito mais importante do que isso são as taxas, são o número de usuários, as movimentações que são feitas dentro do protocolo da GMX, beleza? Então, explicando de forma bem resumida, a estrutura básica da GMX, ela faz esse intermediário entre investidor e provedor de liquidez por meio de um pool chamado GLP Pool. Beleza? Eu vou explicar bem com calma como que isso funciona, começando pela questão do investidor, que é o apostador, nesse nosso exemplo do cassino. O investidor, nós comuns aqui que vamos interagir com a GMX, a gente pode fazer long ou short lá, e para isso a gente tem que pagar uma taxa. Em troca do quê? Em troca de ter um lucro ou de ter um prejuízo nessa operação. E do outro lado, a gente tem a banca desse cassino, que são os provedores de liquidez. O que eles fazem? Eles depositam tokens, eles depositam liquidez, ativos, de fato, no pool GLP. Por que eles depositam tokens dentro desse pool GLP? Justamente para fornecer a liquidez necessária para os traders conseguirem operar lá. Por exemplo, eu quero chegar num cassino e eu quero fazer uma aposta numa roleta russa de $10 milhões. O cara, quero apostar lá na roleta, nem sei se chama roleta russa esse negócio. Roleta russa é de arma, né? Eu acho que aquela roleta que é preta e vermelha lá, os negócios, cara. Nunca fui num cassino pra saber. Na verdade, eu já fui pra jogar poker. Inclusive, me chamem pra jogar poker. Mas vamos lá. Você vai lá apostar na roleta, no cassino. Eu quero apostar com $10 milhões. Eu chego lá no cassino e falo, me dá $10 milhões em ficha.
o cassino precisa ter 10 milhões de dólares na banca deles ali para eles me fornecerem. Esse é o caso dos provedores de liquidez. Eles fornecem o tipo de dinheiro para o investidor conseguir apostar na GMX. Se eles não colocarem dinheiro, o investidor vai chegar na GMX e vai falar, ó, quero fazer uma aposta de 10 milhões de dólares. Ele vai falar, desculpa, não tenho esse dinheiro aqui, você vai ter que fazer uma aposta menor. Por isso, quanto mais demanda a gente tem, quanto mais gente querendo apostar na GMX, mais demanda tem por liquidez dos provedores de liquidez. E o que eu ganho? O que Joãozinho ganha depositando dinheiro na GMX ou no GLP Pool? Ele ganha ou o lucro ou o prejuízo dos traders, tá? Então, se ele acha que os apostadores vão ficar no prejuízo, ele aposta nisso, depositando ativos lá, e eles ganham as taxas, obviamente, as taxas que estão sendo pagas do protocolo, e o token GLP. Nossa, Gabriel, o que é esse token GLP que você está falando agora? Lembra que eu falei? O pool de liquidez, onde fornece toda a liquidez para você operar dentro da GMX, chama GLP Pool, certo? Quando eu deposito uma liquidez ali, vamos supor, depositei um Bitcoin. Bitcoin tá quanto hoje? Tá 28 mil dólares? Eu recebo um token GLP que vale exatamente a liquidez que eu depositei. O que esse token representa? Esse token representa, basicamente, ele é uma garantia. Ele fala, ó, Gabriel, você depositou um Bitcoin no GLP Pool. No momento em que você queimar esse token, no momento que você devolver esse token, você recebe seu Bitcoin de volta, beleza? Só que aqui é um contrato, o token GLP é um contrato que ele está falando, ó, só que se você tiver prejuízo, ou seja, se o cassino perder dinheiro ao longo desse período que você depositou seu Bitcoin lá, você perde dinheiro também, beleza? Beleza. Então é basicamente esse contrato de investimento, um token, esse token GLP, beleza? E o que é esse GLP Pool? Lembra que eu falei? Os provedores de liquidez, eles depositam liquidez nesse pool chamado GLP Pool. O que é esse GLP Pool? Nada mais é que um pool com vários ativos que permite que os usuários apostem em cima desses ativos. Então, hoje, quando eu for interagir com a GMX, o que eu posso fazer? Eu posso apostar, eu posso shortar ou alavancar em Ether, Chainlink, Bitcoin e Uniswap. Eu não adicionei AVAX aqui, que é o da Avalanche, porque ele só serve no token da GMX na plataforma da Avalanche, beleza? E ele é 50-50 de moedas voláteis e 50% de stablecoins. Por quê? Porque quando eu for abrir um short, eu preciso depositar collateral, eu preciso abrir o short em stablecoins, beleza? Essa é uma lógica um pouco mais complexa, como eu falei, não vale a pena eu entrar nesses méritos aqui de por que o short ele é feito em cima de stablecoins. Quem aí for Mercúrio Pro, a gente explica um pouquinho melhor na análise e na live de quarta-feira, beleza? Agora, entendendo... Até aí ficou, Bios, até aí, então o mais importante é entender que é praticamente um jogo de soma zero entre os provedores de liquidez e os traders, né? Ou seja, aqueles investidores que querem shortar ou então entrar com um long, né? Apostando na alta ou na queda do mercado, certo? Né? Até aí o ensinamento mais importante é esse. Pois é, mas na verdade não é um jogo de soma zero, né? Um jogo de soma zero é um jogo de soma zero quando, tipo, se o trader ganhar, o provedor de liquidez perde, se o trader perder, o provedor de liquidez ganha. Exatamente. Só que tem um detalhezinho aí que faz com que isso não seja um jogo de soma zero, que são as taxas, tá? Que são algo extremamente relevante. A taxa que é a taxa que você paga quando você vai interagir dentro da plataforma da GMX, que é exatamente nisso que eu vou entrar agora. Só deixa eu tomar uma aguinha aqui. Boa. Pessoal, já mudou em São Paulo? A gente saiu de 80, não, a gente saiu de 70 para 120 likes aqui, hein, pessoal? 150 likes e a gente libera aí a estrela que o pessoal preparou para a live de hoje. Mas quer seguir aí no conteúdo então, Bruce? Quero demais. Pô, obrigadão pela audiência aí, pessoal. Fico feliz demais com isso. Bom, entendendo como é o funcionamento da GMX, entendendo todo o processo, quem são os investidores, quem são os provedores de liquidez e como funciona o GLP Pool, a gente tem que partir para a parte mais complexa. Como eu falei, a gente gastou uns bons meses para entender isso, que é, ótimo, entendi que esse cara é uma corretora, mas será que ela para de pé? Será que tem algum calculete ali que faz com que isso não seja sustentável? E eu chamei essa parte de alquimia financeira, tá? Por que alquimia financeira? Porque, olha, se o Guizinho tá aí nos comentários, ele pode... Na verdade, eu acho que o Gui tá no jiu-jitsu. Enfim, o Gui vai assistir depois, ele vai poder testemunhar. Cara, foi muito difícil, a gente passou muitas noites viradas para tentar entender como funciona toda essa economia circular da GMX, beleza? E eu queria partir do pressuposto dessa parte de economia financeira para discutir o que popularizou
a GMX? Porque vocês não devem conhecer a GMX como a corretora descentralizada de derivativos. Vocês devem ter conhecido a GMX como a corretora do Real Yield, certo? A corretora que paga dividendos. A GMX é uma Uniswap que paga dividendos e o APR do staking é muito alto porque ela gera muito receita. Já ouvi isso 1 milhão de vezes. Só que esse Real Yield não é tão real assim, por isso que eu risquei ali Real Yield, tá? E para a gente entender da onde vem esse Real Yield, a gente precisa partir de um passo anterior, beleza? Primeiro, vamos tentar entender de forma bem simples o fluxo monetário dentro da GMX, beleza? Começando pelo investidor, como eu falei, ele paga taxa e ele ganha ou perde em cima do GLP Pool, tá? E essa receita, vamos dizer que isso daqui, esse elo aqui é a receita da GMX, tá? Receita de um cassino é basicamente a grana que você paga para entrar no cassino. Quando você vai entrar no cassino lá, você tem o valor mínimo, né? Ah, paga R$ 50 aqui da entrada. Pum, paguei minha taxa. E aí, a receita do cassino é o que você ganhar. Na verdade, se você ganhar é prejuízo para o cassino, é o que você perder lá dentro. Então vamos fingir que isso aqui é a receita da GMX. Como que essa receita é distribuída? 70% das taxas, elas são distribuídas para o provedor de liquidez, que é o cara que está fornecendo a liquidez para o cassino, e o lucro ou prejuízo que ele está exposto ali dentro. E 30% das taxas são distribuídas para quem tem o token GMX. Daí que veio o conceito de real yield, do dividendo real. A GMX é essa corretora que ela distribui as taxas, que ela distribui os lucros para os seus holders. Daí que vem isso, desses 30% de taxas que estão sendo distribuídos para o holder de GMX. Só que, apesar desse esquemático ser simples, ter uma simplificação que eu fiz, a história real é bem mais complicada que isso, tá? E eu preciso dividir entre provedor de liquidez e holder para vocês realmente entenderem o fluxo monetário de cada um deles, beleza? Começando, Até aí, o que você explicou, Bios, lembra muito o modelo que as pessoas colocam como o modelo teórico em que a Uniswap dividiria dividendos, né? A diferença é que lá na Uniswap a gente teria esse 100% indo para o provedor de liquidez e aqui divide uma parte para os investidores do token que colocam ele em staking, né? Perfeito, cara. Esse é o modelo que é o modelo idealizado, né, como você falou, da Uniswap. Cara, você gera receita aí dentro, você pega parte dessa receita, ao invés de distribuir tudo para o provedor de liquidez, distribui uma parte para o holder. Por que a Uniswap não faz isso? Porque a Uniswap, ela falou, cara, eu não... Se eu tirar receita do provedor de liquidez, o provedor de liquidez vai tirar dinheiro daqui, certo? Porque a remuneração dele não é tão alta. Então eu preciso manter competitivo para o provedor de liquidez querer colocar dinheiro dentro do meu protocolo. O que a GMX falou? A GMX falou, olha, eu vou dar um outro jeito, eu vou arrumar um jeito de fazer com que a receita do provedor de liquidez seja muito alta e que a receita do holder, do staker, seja muito alta também. E assim eu consigo dividir as taxas e fazer esse real yield. Por isso que eu falei, é mais complexo, é uma alquimia financeira que esses caras fizeram. Mas vamos entender isso começando dividindo entre esses dois caras, provedor de liquidez e holder de GMX, que são os dois principais usuários ali, os dois caras que ganham parte da receita dentro da GMX, beleza? Começando pelo investidor de GLP. Como eu bem falei, ele ganha 70% de todas as taxas pagas dentro do protocolo, ele fica com o lucro ou prejuízo dos traders, e ele recebe também emissão de GMX. Aqui que está o segredo, tá? E aí, do outro lado, vamos ver o investidor de GMX, o cara que comprou GMX e colocou GMX em staking. Ele fica com esse dividendo, né? Com essa distribuição de dividendo, que é 30% das taxas que rodam dentro da GMX, e ele fica com emissão de GMX também. Beleza? Então, aqui o que a gente tem? A gente tem dois caras que ficam com a receita da GMX. Um deles tem 3 linhas de receita, o outro tem 2. E a gente tem que analisar cada uma delas para entender a sustentabilidade disso. Então, vamos começar, no caso do provedor de liquidez, com o lucro e prejuízo dos traders. O questionamento que eu já vi várias vezes, que já foi levantado bastante em análise de GMX, foi, cara, se chegar num bull market, o mercado começar a subir, o GLP Pool lá vai ficar muito no prejuízo, porque todo mundo vai alavancar, todo mundo vai ganhar muito dinheiro, e o provedor de liquidez lá do GLP Pool, ele vai perder muito com isso, né? Então ele vai ficar muito no prejuízo, não vai valer a pena. Ou falar que, cara, o provedor de liquidez da GMX, ele fica muito exposto ao resultado dos traders. Não é tão verdade assim, tá bom? Esse modelo, comparando historicamente com o modelo de corretoras tradicionais, é um modelo que para em pé.
historicamente, quando a gente pega modelos do mercado tradicional, o trader mais perde do que ganha. O trader que está operando o futuro, historicamente, ele mais perde do que ganha. Para acontecer o contrário, todos os traders da GMX ficarem com um lucro muito grande e isso lesar o GLP Pool, teria que acontecer uma anomalia muito grande em relação ao que a gente já viu no mercado tradicional há muito tempo, beleza? E quando a gente vai olhar os números um pouquinho mais, vou dizer assim, com atenção, a gente vê que esse gráfico aqui, ele mostra o resultado dos traders, tá? Então, em verde, são todos os traders que deram lucro, em vermelho são todos os trades que deram prejuízo. Ou seja, quanto mais vermelho esse gráfico, quanto mais prejuízo, significa mais receita para o provedor de liquidez da GMX, certo? O provedor de liquidez, o cassino, quer que o trader, o investidor, fique no prejuízo. A gente vê que hoje a gente tem um lucro para os provedores de liquidez, ou seja, prejuízo para os investidores de 12 milhões de dólares desde o início. Então ele está quase equilibrado, está quase no 0 a 0. Né? Então, se a gente pega tudo que os traders ganharam apostando na GMX e tudo que eles perderam, dá uma diferença de 12 milhões. Então, o GLP Pool teve um lucro acumulado de 12 milhões desde o seu início, beleza? Até aí, a gente vê, beleza, é saudável, esse cara ele já teve ele tá com um lucro pequeno agora, porque o mercado subiu, e agora ele tá e ele já teve um lucro muito maior, e muita gente questiona, cara, e se o mercado começar a subir, se o Bitcoin bater 100 mil dólares, tá todo mundo alavancado, a GMX vai começar a ter um prejuízo absurdo. Olha, historicamente, não é isso que acontece em corretoras de futuros, porque no momento que o mercado começa a subir, muitos dos investidores começam a ficar short, e aí eles começam a perder também, porque eles começam a apostar que o mercado vai cair. Então isso tende a se equilibrar. Os provedores de liquidez mudam de lado, né, também. Então, essa questão aí ela acaba sendo própria do modelo de negócios de derivativo, né? Até aí é meio que você ter duas pontas que estão disputando o futuro ali do que vai acontecer no mercado, né? Então, um prejuízo para o fornecedor de liquidez, nesse caso, não necessariamente significaria um prejuízo para o protocolo, né? Meio que o provedor de liquidez, ele, por ser uma liquidez terceirizada, ele entra quase como que um trader de outra ponta, né? Assim. Não, perfeito, cara. E novamente, a gente poderia falar que vai ter uma anomalia no caso da GMX, mas esse modelo de, como que eu posso dizer, cara, você ser provedor de liquidez em uma plataforma, em uma corretora de derivativos, ele é um modelo extremamente consolidado no mercado financeiro há muitas décadas, né? E é um modelo comprovado, porque a gente tem muito provedor de liquidez, a gente tem muito dessas corretoras que são extremamente lucrativas. Então, é um modelo consolidado que, obviamente, tem um risco. O risco de todos os traders ganharem, 100% dos traders ganharem, eles drenarem a liquidez do GLP Pool, isso pode acontecer. Só que pensa que no GLP Pool, isso é algo que a gente não vai explicar aqui, mas no GLP Pool, à medida que vai saindo a liquidez, eles vão cobrando mais taxa do usuário. Então, à medida que vai saindo liquidez, vai saindo dinheiro do GLP Pool, vai criando mais incentivos para novos provedores de liquidez colocarem liquidez lá dentro. Então, ele é um modelo que ele se autorregula, ele é um modelo que se autoequilibra. Não é aqui o risco que eu vejo para a GMX, tá? Não é aqui que eu enxergo que tem algum risco muito relevante para a GMX. Ficando claro isso, vamos entender o segundo passo, que é o passo das taxas. Novamente, a percepção do mercado é que o real yield, a distribuição de dividendo da GMX, vem daqui. Por que a GMX é boa? Por que fazer staking de GMX me dá 35% de APR lá? Por quê? Porque ela distribui as taxas e ela cobra muita taxa. E não está errado, tá? Em partes, está errado em partes. Mas a primeira parte, que a GMX ela cobra muitas taxas e ela tem muita receita de taxas, como eu falei, é a quarta aplicação que mais tem receita dentro do mercado de cripto. Essa parte é 100% verdadeira. E quando a gente pega para analisar a receita de taxas da GMX, a gente tem que entender primeiro quais taxas que ela cobra. E são, cara, quem já fez alguma operação de alavancagem em alguma corretora, já deve conhecer bem as taxas, porque é algo que você fica bem puto, porque as taxas elas são bem abusivas, tá? Mas, bem a grosso modo, você tem 5 taxas que são cobradas, tá? Taxa de transação, quando você vai fazer um swap, GMX também oferece swap. Borrow fee, para quem já montou uma posição alavancada, você vê que de 1 em 1 hora ou de 12 em 12 horas, a corretora ela vai comendo seu collateral de pouquinho em pouquinho, tá? Esse é o borrow fee, é a taxa de manutenção da posição. Você tem
taxa de swap, taxa de mintagem do GLP, taxa de queima de GLP. Então, tudo que você for fazer dentro da GMX, você paga a taxa. Mas aqui eu vou focar no borrow fee, tá? Que é a taxa de manutenção. Essa taxa de quando você monta uma operação, ela vai sempre sendo deduzida de tempos em tempos, no caso da GMX, de hora em hora. Por quê? Porque essa taxa representa mais de 90% das taxas cobradas dentro da GMX, da receita da GMX. E quando a gente olha o quanto que a GMX já gerou de receita com taxas, a gente tem 163 milhões de taxas pagas à GMX desde o início. Então, lembra quando eu falei... basicamente a taxa para manter a operação aberta, então, né? Perfeito. É a taxa para você utilizar o serviço da GMX. Basicamente é isso. Quando você monta uma posição alavancada numa corretora, você paga uma taxa de manutenção, que é essa taxa para você manter a posição aberta, que é basicamente a taxa que você está pagando para manter aquela operação ali funcionando. Quem fica com essa taxa? A GMX, e ela distribui 70% provedor de liquidez, 30% holders e stakers de GMX. A gente tem 163 milhões de receita da GMX com taxas, só com essas taxas. E vamos voltar aqui e lembrar que eles têm 12 milhões de receita com o lucro das operações, né? Seja o lucro, seja o prejuízo dos players que estão apostando dentro da GMX. Então, na verdade, da onde realmente vem a receita, da onde realmente vem o dinheiro da GMX, não é disso daqui, tá? Que muitos pintam como o maior risco da GMX e a GMX só vai ganhar, e a gente tem que ver como que os players, que os apostadores estão posicionados, porque a GMX só vai ganhar se o trader perder. Não é verdade. A GMX ela vai perder pouco se o trader ganhar e ela vai ganhar pouco se o trader perder. Isso é um jogo que ele tende a se equilibrar. Aonde corretoras ganham? Corretoras ganham na taxa. É assim no mercado tradicional? É assim na GMX. A receita aqui é mais de 10 vezes maior do que a receita do lucro ou do prejuízo do trader. Então é aqui realmente onde mora a maior parte da receita da GMX. Porém, não é aqui que mora o maior retorno do real yield, tá? A GMX não tem esse real yield, não tem essa distribuição de receita, esse PR tão alto para o staking, porque ela tem uma geração de receita muito alta com as taxas. De fato, ela gera muito receita, só que ela criou uma alquimia financeira por trás para mascarar um pouco da onde está vindo o retorno do staking dela e fazer algo, vou dizer assim, bem positivo para a valorização do token, tá? Que é exatamente onde a gente vai entrar agora. Como eu falei, quem faz staking de GLP e quem faz staking de GMX tem 3 formas de ganhar receita. Taxa, no caso de GLP, taxa, o lucro ou prejuízo dos traders e emissão de GMX. Na mesma coisa para o holder de GMX, para o cara que está fazendo staking de GMX. Ele fica com 30% das taxas, então 30% desses 163 milhões vai para quem está fazendo staking de GMX, porém, ele também ganha na emissão de GMX, beleza? O que é emissão de GMX, Gabriel? É incentivo. GMX está saindo da política monetária da GMX e está sendo pago em forma de incentivo para fazer com que os holders, seja de GLP, os provedores de liquidez, ou os holders de GMX, deixem esses ativos em staking, ou no caso de GLP, para que coloquem liquidez dentro da GMX, para que receba mais, tenha um retorno maior em relação a isso. Só que o que a gente tem que entender aqui é o quanto isso fez com que a GMX crescesse e se isso acabar, se isso diminuir, o quanto é sustentável ou insustentável para o protocolo. Beleza? E para entender isso, a gente tem que entender um pouquinho da política monetária da GMX, tá? Que é esse bicho bem complicado. A GMX, ela começou lá atrás na Binance Smart Chain com o nome de, se eu não me engano, era Gambit Finance. Basicamente, ela tinha outro nome, tá? E ela tinha um outro token, que era o Chivix, beleza? E o que ela fez? Quando ela migrou para Arbitrum, a GMX, para quem não sabe, ela está na Arbitrum, e ela começou na Arbitrum depois dessa migração, né? Quando ela migrou, ela pegou os tokens, que eram os tokens Chivix, e converteu para os tokens GMX. Então, quando ela lançou o token GMX, 45% foi para essa conversão, tá? E aí a gente tem 2 caras que são bem dúbios aí, que dá para a gente discutir muito em cima disso, que é o Floor Price Fund e a parte de recompensas, tá? 15% para cada um, 30% do supply separado para isso. O Floor Price Fund, basicamente, ele nasceu com o conceito do seguinte: eu tenho 15% de tokens guardados, de tokens GMX guardado. Se o preço do GMX cair, eu compro o GMX no mercado
e faço o burn dele. Então, basicamente, é um fundo, uma tesouraria que você usa para queimar GMX, para gerar mais escassez dentro do mercado, tirar GMX de circulação para fazer com que o preço de GMX se mantesse em um patamar de preço. Por isso que ele se chama fundo de floor price, fundo de como que chama? Piso de preço. Preço Fundo mínimo, de né? piso de preço, para você definir um piso por preço do ativo. Só que no final do dia, a GMX ela não precisou utilizar o Floor Price Fund para isso, tá? Ela basicamente, se a gente faz a conta do Floor Price Fund hoje, que ele tem toda uma matemática por trás, ele funcionaria para deixar o preço do GMX não deixar cair abaixo de $1. Então ela nunca precisou para isso. Então basicamente você ficou com 15% ocioso ali de tokens separados dentro da sua política monetária. 15% para recompensas, justamente essa emissão, que é o que a gente está falando agora, beleza? 15% para fornecer liquidez para o token dentro da Uniswap, 7,55% para investidores, 1,89% para o time. Mas o que a gente vai focar agora é nesses dois, no Floor Price Fund e nas recompensas, tá? Nas recompensas, né, que foram... Essas recompensas, elas são justamente emissão de GMX. Emitir GMX para manter a demanda alta dentro do protocolo. Só que essa emissão ela não é tão simples assim, tá? É aí que começa a vir a alquimia financeira, beleza? Prestem bem atenção nessa parte, que é bem importante. Vamos dar um passo atrás e entender como funciona o staking da GMX. Entendemos a política monetária? Vamos entender o staking agora. Quando eu faço o staking de GMX, aqui é o token GMX, estou fazendo o stakingzinho. O que eu ganho? Eu ganho 30% das taxas e eu ganho emissão de GMX. Só que essa emissão de GMX não é bem... Tem uma regrinha, X GMX são emitidos por mês e eu recebo GMX na minha mão. Não, eu recebo um outro token, que é chamado de SGMX. Na verdade, Scrawled GMX. Tá? Mas eu vou chamar ele aqui hoje de SGMX para não complicar para vocês, que é esse GMX mais escurinho que eu estou colocando aqui, beleza? Gabriel, o que é esse SGMX? Se você perguntar para o time da GMX, eles vão responder de um jeito. Se vocês perguntarem para mim, eu vou falar. O SGMX é um formato que é a forma que a GMX encontrou para não deixar você vender as suas recompensas e jogar tokens GMX a mercado. Tá? E aqui é muito importante. Antes de eu explicar o SGMX, eu queria falar um pouquinho sobre a GMX, sobre a cabeça do time da GMX, tá? Cara, eu nos últimos meses aí eu interagi bastante nos fóruns de governança da GMX, eu acompanhei bastante os fóruns de governança da GMX, e o Gui, ele interagiu bastante no Discord da GMX. Cara, esses caras, eles são viciados em ganhar dinheiro. Tudo que eles discutem é sobre como é que a gente vai dar um jeito do token subir de preço. Eles se preocupam muito com tokenomics, eles se preocupam muito em gerar mais receita, fazer o token subir, trazer mais dinheiro para dentro da GMX. Ah, Gabriel, isso é ruim? Depende. Isso é ruim se esses caras fizerem isso de uma forma não sustentável, de uma forma terra-luna, de uma forma, vamos ganhar o máximo de dinheiro que a gente consegue ganhar agora e depois foda a sustentabilidade de longo prazo desse negócio. Mas eu vejo um mix de, olha, a gente precisa criar uma economia para que seja extremamente atrativo o token GMX, beleza? Como investimento. A gente precisa atrair muito dinheiro para dentro, né, do protocolo GMX, tá? Dando mais receita, dando mais incentivo para os provedores de liquidez, e a gente precisa também criar sustentabilidade de longo prazo para o protocolo GMX. Então, a cabeça do time, eu vejo uma cabeça muito de business, tá? Em algum momento eu vejo a comunidade muito focada nesse negócio de ganhar dinheiro a qualquer custo. Eles, cara, de 10 em 10 dias aparece uma proposta lá para colocar uma política de burn no GMX. Vamos colocar mais burn aqui para basicamente aumentar a escassez desse cara. Então, pode chegar a algum ponto que fica descompensado isso daí. Mas o que vocês vão ver daqui para frente é justamente um time que ele é obcecado pela valorização do token, tá? E o formato do tokenomics da GMX, ele é muito trabalhado em cima disso, tá? E é exatamente isso que eu vou voltar na telinha aqui para vocês, beleza? Como eu falei, eu recebo aqui a tal da recompensa, eu recebo a emissão de GMX. Só que essa emissão, ela não é feita em GMX. Olha como que a GMX faz. Eles emitem um GMX, travam e emitem um outro token chamado SGMX para te pagar. Esse token, ele não é um token transferível. Quanto que vale o token? Esse token SGMX, ele vale o mesmo preço de GMX, porque ele basicamente ele é lastreado no GMX, tá? Ele é como se fosse um WEther ali, é como se fosse um WBTC, é um token que é lastreado em outro token, deveria ter o mesmo valor. Então todo o SGMX, ele tem um GMX emitido por trás.
Só que eles emitem o GMX deles, deixam travado e te dão na sua mão um SGMX. Só recompensa por ter sido staker aqui. Aí você pega esse SGMX e fala, beleza, o que eu faço com isso? Aí que o negócio começa a ficar legal. Você pode fazer duas coisas. Você pode colocar ele em staking de novo, ou você pode colocar ele em vesting. Para quem não sabe, investing é travar um token, beleza? Como eu falei, o SGMX ele não é transferível. Então eu não posso pegar esse SGMX, hoje o token GMX está o quê? 60 dólares? 50 dólares? Eu não posso pegar esse SGMX e trocar por 50 dólares. Eu não consigo vender esse SGMX no mercado. Eu preciso ou colocar em staking, ou fazer o vesting, ou travar esse SGMX. Vamos entender primeiro o staking. Se eu colocar ele em staking, vai ser a mesma coisa que eu tivesse colocando um GMX em staking. Pensa, é como se eu tivesse colocado um GMX em staking, ganhado GMX extra por isso, aí eu coloco ele em staking de novo e eu ganho mais SGMX, e isso daqui vai continuando num loop infinito até lá embaixo, certo? Só que cada vez que você ganhar um novo SGMX, você não vai conseguir vendê-lo. Então, no final do dia, apesar da GMX estar emitindo token, ela não está emitindo token, porque ela está emitindo token te dando uma parada que não pode ser vendida no mercado. Seu token está travado. Peraí, então eu quero meu GMX. Se o SGMX não serve para nada, eu quero meu SGMX. Eu quero meu GMX normal. Eu quero capitalizar isso, eu quero transformar para Fiat. Eu quero jogar GMX a mercado. Aí a GMX fala, já que você quer isso, coloca investing. Trava seu token por um ano, seu token SGMX, que você ganhou como recompensa, trava ele por um ano, que daqui a um ano você vai ganhar a totalidade de GMX que estão travados para garantir, para lastrear esse SGMX. Você fala, beleza, vou travar. Só que no momento que você vai travar esse SGMX Investing para receber GMX de verdade, você tem que travar não só ele, você trava também o GMX lá de trás que você utilizou em staking para você lançar essa recompensa. Então, no final do dia, eles criaram um modelo que cria um APR muito alto, um APR basicamente é o retorno do staking, que cria um APR muito alto, que parece que você está ganhando muito, mas em algum momento você pode nem ganhar isso. Essa recompensa aqui, esse SGMX, esse GMX que eles estão imprimindo, pode nunca ir a mercado. Porque o cara pode não querer travar o token que ele utilizou para ganhar isso por um ano para ganhar de fato essa recompensa, tá? Só que muitos dos investidores falam, não, beleza, eu quero travar esse token, eu quero colocar ele em investing porque eu quero receber minha recompensa. Aí eles travam essa recompensa e deixam esse daqui travado. Por isso que tem tanto token GMX em staking. Não só porque a recompensa é muito alta, porque a taxa é muito alta e porque as emissões de SGMX são muito altas, mas também porque você não consegue capitalizar, você não consegue colocar isso no bolso se você não colocar toda a sua cadeia de GMX travada, deixar isso travado em staking. Então, qual que é o resultado disso? O resultado disso é eles imprimem, mas não imprimem dinheiro. Eles imprimem, mas deixam seu dinheiro travado e faz você colocar muito token GMX em staking. Tudo isso é pensado para você não ter inflação para o token e para você ter cada vez mais uma quantidade muito grande de token GMX travado. Por isso que toda o tokenomics, toda a política monetária desses caras foi pensado para valorização e para alta demanda pelo token. Isso é bem complicado, pessoal. É bem complexo toda essa dinâmica. Espero que não tenha nenhuma dúvida aí. Se tiver, eu vou dar uma pausinha aí para o Carlos puxar. Por enquanto a gente não tem dúvida não, viu, Bills? Mas eu acho que ficou claro, sim. Basicamente, você tem um modelo em que, para você conseguir receber a recompensa, você precisa travar os tokens durante um período, só que você não trava só os tokens que você obteve o direito de ter, teoricamente, pelo staking, né? Ou representativo dos tokens que você tem o direito de ter. Você acaba tendo que travar também aquele token originário de quando você colocou em staking, e aí, lógico que o incentivo é para o cara sempre ficar colocando ele em staking durante mais tempo e não fazer o vesting para poder sacar o token GMX de fato, né? Ele tem sempre o direito de sacar GMX após um certo período de travamento, que é desincentivado, então ele acaba não travando, né? Perfeito, cara. Perfeito. Explicação perfeita. Se não tinha ficado claro antes, agora tá claro. Valeu E o Luiz aqui, ele, inclusive, perguntou qual que é a falha no esquema. Eu acho que a gente pode avançar para poder falar um pouco mais, né, dessa questão de fragilidade, digamos assim. Porque até aí, a falha, aparentemente, onde você mostrou, estaria só se eles tivessem agora oferecendo mais SGMX do que eles vão ter GMX no futuro para honrar, né? Se isso não estiver acontecendo, até então não teve falha, né? Onde você mostrou.
Boa. Não, perfeito. Vamos lá. A gente vai entrar agora na questão da falha. E isso daqui, esse modelo que eu expliquei, ele pode causar esses efeitos, tá? Primeiro, o efeito positivo. Mais impressão de SGMX, quanto mais eu imprimo GMX e emito esse token não transferível lastreado em GMX, maior o APR, maior o retorno no staking. Se eu tenho mais retorno no staking, eu tenho mais GMX em staking, mais pessoas querendo colocar GMX em staking. Só que eu estou crescendo a quantidade de staking de uma forma artificial. Vocês concordam comigo? Porque o que a gente tem que entender aqui? Se o retorno do staking ele está vindo das taxas, dos 30% de taxas, tá? Ou se o retorno, a maior parte do retorno está vindo dessa emissão. Porque se a maior parte estiver vindo dessa emissão, por mais que a GMX gere muita taxa, se a maior parte estiver vindo dessa emissão, no momento em que essa impressão acabar, a gente vai ter menos demanda por staking. As pessoas que antes colocaram dinheiro em staking porque elas recebiam 30% ao ano, elas vão falar, cara, agora que eu recebo 2% ao ano, não faz mais sentido para mim. O Ether paga 5% ao ano. E aí, o que eles fazem? Eles param de ter o GMX em staking e o GMX ele acaba sendo jogado a mercado. Esse é o risco de acontecer isso. E é isso que a gente vai entender até agora, se tem risco ou não. Para isso, a gente tem que entender justamente isso, tá? Justamente como essa emissão foi feita, quanto de dinheiro a GMX ainda tem para continuar fazendo essa emissão, para ver se a festa vai ser infinita, vai ser emissão infinita, e o quanto que a taxa ela é representativa, o quanto que a taxa pode fazer com que toda essa economia seja sustentável, beleza? Começando justamente pela questão dos incentivos versus as taxas. Eu peguei todo o valor, eu não, o Guizinho, desculpa Guizinho, méritos para você. O Gui pegou todos os valores pagos em incentivos e todos os valores pagos em taxas e dividiu quanto do retorno do staker, do investidor que faz staking, quanto disso vem de incentivos e quanto isso vem das taxas. E olha como essa representatividade vem caindo. Chegou em um momento que 70% de todo o retorno de quem estava fazendo staking de GMX era via incentivo. Ou seja, 70%, a maior parte do retorno via de incentivos. Só que agora, isso está em zero. Por quê? Porque a GMX parou de emitir os tokens ES-GMX. Então hoje, voltando aqui, hoje quando você faz o... Voltar? Boa. Hoje, quando você faz o staking, você não tem mais esse braço de emissão de GMX, beleza? O que a gente tem que entender agora é quão arriscado é isso. Se isso vai causar o espiral da morte ali que a gente comentou, beleza? E aqui eu acabo mostrando para vocês como que foi feita a emissão, beleza? Eu peguei aqui desde maio de 2022 até março desse ano, porque depois de março desse ano parou e eles não voltaram a fazer emissão, a imprimir GMX, beleza? Estava sendo impresso 100 mil GMX por mês, em média, nesse último mês de março foi emitido 12.500 GMX e agora está parado. Por meio de proposta de governança, eles podem voltar a emitir, beleza? Por que está parado? Porque o dinheiro acabou. Isso aqui, eles responderam a gente no Discord, a gente questionou, beleza, por que parou aí? Por que vocês não fizeram mais emissão? Eles falaram, cara, a gente tinha separado 2 milhões de GMX, né, para emitir SGMX. Eles já foram usados. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a pegar do Floor Price Fund. Lembra que na política monetária eles tinham 15% para recompensa, 15% para emissão de GMX e 15% para esse Price Floor Fund aí, Floor Price Fund, certo? Na hora que acabou o dinheiro de emissão, eles começaram a pegar de outro lugar. Como o Floor Price Fund era para recomprar token e queimar, e eles pararam de utilizar para isso, porque não fazia mais sentido, o que eles fizeram? Cara, pega isso e usa para impressão. E aí eles voltaram a utilizar. Como que a gente está hoje? Qual que é a situação que a gente está hoje? Hoje a gente tem, da última informação que a gente conseguiu puxar, tá? Porque, novamente, os próprios caras, eles não incentivam, eles não ajudam a gente a encontrar as informações, a gente tinha um pouquinho menos de 900 mil tokens GMX separados no Floor Price Fund que poderiam ser utilizados para esse modelo de recompensa, tá? E o que a gente teve em março desse ano, 2 meses atrás, a gente teve emissão de 12.500. Então, se eles voltassem nesse ritmo, a gente teria, cara, algo em torno de 7 a 8 meses ainda de runaway, que eles chamam, né, de tempo de impressão. Provavelmente, se eles forem voltar, eles têm que diminuir, beleza? O que me preocupa aqui é que como você tem uma governança 100% centralizada, não 100% centralizada ali,
mas você tem um time anônimo que acaba conseguindo alterar os contratos da GMX e tomar decisão de forma autônoma. O que me preocupa é esses caras verem que essa economia circular não está parando de pé, ou seja, como as pessoas não estão tendo incentivo, não estão tendo mais impressão, o APR caiu, elas começam a tirar GMX de staking e vender. E aí, o que esses caras fazem? Eles mudam a política monetária, eles aumentam, criam uma inflação perpétua, começam a emitir mais tokens de MX, de onde não estava previsto que eles poderiam emitir, e eles começam a remunerar de novo o staker, começam a remunerar de novo o cara que está fazendo staking de GMX para manter toda essa máquina, toda essa alquimia financeira rodando. Esse é o meu principal medo, eu acho que é o principal risco do que pode vir a acontecer. Só que como está hoje? Já que eles pararam em março, será que esse espiral da morte já está acontecendo? Não vou chamar de espiral da morte, tá? Mas vou chamar assim de degradação do protocolo. Como eu falei, dinheiro acabou, beleza? E o retorno do APR, o APR do staking, já está caindo bastante, tá? Quem pegou o GMX, quem conheceu o GMX no meio de 2022, pegou APRs de 35%, chegou a 30%, e aí ele veio gradativamente caindo à medida que a emissão veio caindo, né? A emissão veio caindo, o APR veio caindo também. Em março, estava em cerca de 17%, tá na média ali do cara que fazia o staking. Hoje já tá algo em torno de 6, 7%, já caiu bastante, porque não tem mais emissão. Só que as taxas estão subindo. Então, o que a GMX precisa? A GMX precisa que as taxas continuem subindo para que a remuneração se mantenha num patamar alto. Agora, quem faz staking de GMX está recebendo o quê? 6% ao ano em dólar de receita, de retorno, né, pelo staking. Cara, isso é o que paga o Ether. Na hora que o investidor falar, eu vou me expor a mais risco para ter o mesmo retorno que eu faço no staking de Ether, o que será que eu vou fazer? Então tem um risco aí, beleza? Porém, a gente não está vendo ainda essa queda no staking, tá? Obviamente, o APR caiu muito, porque as taxas estão subindo, mas estão subindo devagar, mas a gente ainda está vendo um APR alto no staking de GMX. A gente ainda tem cerca de 80% dos GMX em staking, tá? De 540 milhões de market cap, a gente tem 427 em staking. É o mesmo patamar que a gente já via há muito tempo antes. Então, o principal questionamento é esse. As taxas vão subir a ponto de manter atrativo o staking de GMX. Se isso não acontecer, pode ser que a gente veja um despejo de GMX no mercado. E como esses incentivos acabaram faz o quê? 2 meses, eu acho que agora a GMX está num ponto muito crucial. Por isso que é muito importante a gente acompanhar as taxas e a quantidade de GMX em staking, para saber se vai ser sustentável a longo prazo, se sem essa alquimia financeira, sem essa emissão por trás, se esse incentivo perverso, o real yield ali vai continuar existindo, as pessoas vão continuar tendo interesse em comprar GMX e colocar GMX em staking. Ficou claro, Carlos? Acho que ficou. Qual que é mesmo o percentual, né, o APR que eles estão pagando agora? Cara, vamos ver aqui, ao vivo? Vamos lá, GMX Staking Dá uma Ratio. olhada aí. Vamos lá. Deixa eu parar minha tela aqui e eu vou apresentar, vou jogar outra tela aqui. Não consigo fazer isso. Acho que tem problemas. Vamos lá, GMX Staking. Quem quiser fazer essa pesquisa junto comigo, joga GMX Staking aí no Google, tá? Vai aparecer um site chamado stakingrewards.com. Vou até jogar no chat aqui. Nossa, o Vinícius lançou um 4,61. A última vez que eu vi, tava pagando. Não. Tá pagando mais que isso, pelo amor de Deus, ô Vinícius. Tá pagando 6,28. Quem clicar aí vai ver Stake GMX Arbitrum. E vai ver ali Reward 6,28. Beleza? De reward de staking hoje na GMX. É basicamente o que paga a Ethereum, tá? A Ethereum, na verdade, paga 5,5% no padrão ali, 6% no momento em que a rede está extremamente movimentada. Nesses últimos dias aí com as febres das meme coins, chegou a bater 7% de APR. O negócio também, eu acho, é que o pessoal agora, eles têm o ES GMX na mão, né? E a gente está em um momento em que você pode ter muita gente apostando em volatilidade de mercado quando a gente pensa no próximo ano, né? Justamente a gente está nesse momento de lateralização, né? Então, ano que vem tem halving, tem questão de diminuição da taxa de juros que já deve começar ou para o finalzinho desse ano ou ano que vem. Então, possivelmente, o que a gente vê agora é muita gente deixando o staking de GMX lá, porque se tiver que colocar investing, vai ter que ficar um ano
esperando para poder sacar o negócio, sendo que se no meio desse período aí vier um bull market, ou então o contrário, né, vier uma lateralização, algum evento mais pessimista, acaba que a gente pode ver muita taxa entrando e o pessoal pode não querer se arriscar nesse sentido, né? Então, tem a questão do APR, né, que já está diminuindo, o pessoal até comentou ali que que você até falou, né, que ele está ali na faixa dos 6%, mas você também pode ter esse incentivo da galera prendendo o ativo porque está apostando em alguma volatilidade ao longo desse próximo ano que traria mais taxas, né, como retorno. Também é, de certa maneira, uma trava artificial, né? Vamos lá, são vários pontos que podem influenciar aqui. Eu acho que a GMX ela está num momento, um turning point, um momento extremamente importante para o protocolo, tá? Primeiro, porque ele parou de fazer os incentivos agora. Então a gente pode ter as pessoas deixando de ter os incentivos em colocar capital em staking, beleza? E por causa disso saindo. E vamos pensar numa coisa: quem travou o SGMX, quem travou a recompensa ao longo dos últimos meses, Investing, está recebendo agora o GMX, que travou o Investing, e vai receber ao longo dos próximos meses. Então esse GMX pode vir a mercado. Lembra como eu falei? A GMX ela tenta fazer de tudo para não ter token GMX a mercado. Esses tokens podem vir a mercado ao longo dos próximos meses, tá? Esse é o lado negativo, tá? É o risco de investir em GMX agora. O lado positivo é o seguinte: lá atrás, lembra que eu mostrei a oportunidade de crescimento que tem a GMX? A GMX tem uma oportunidade de crescimento gigantesca, tá? Pelo mercado dela, e ela vem apresentando uma alta de taxa muito grande, e normalmente esses protocolos, as aplicações, elas ficam muito aquecidas quando o mercado fica aquecido. A gente tem que lembrar que a gente está num puta de um bear market e que o mercado está extremamente desaquecido. O mercado está extremamente desaquecido. Ou seja, esse tipo de aplicação em que você faz short, você faz long, é natural que elas estejam com pouca demanda. Tá? Então, no momento que o mercado der uma pernada de aquecer, realmente vir capital para cripto, GMX ela pode capturar boa parte desse crescimento, crescer muito, beleza? E gerar muito mais taxa, e isso trazer um APR mais positivo, mais atrativo para o staking. Então, esse é o lado positivo de investir em GMX agora. Você tem um modelo de negócios muito grande, com potencial de crescimento muito bom, com um potencial de crescimento muito grande e que pode gerar muita receita, que pode capturar uma grande fatia de mercado assim que o mercado cripto voltar a se reaquecer. Do outro lado, a gente tem essa incerteza sobre a sustentabilidade financeira de longo prazo do projeto, por causa dessa toda a alquimia financeira aí que eles fizeram por trás. Dito isso, bora para nossa, vou dizer assim, tese de investimento aí, nossas teses e contrateses em GMX, Carlos? Boa, bora lá. Pode passar para a gente aí, então, o finalzinho para a gente ir fechando a live. E, pessoal, já eu vou liberar o NFT, né? A gente conseguiu chegar aqui em mais de 200 likes. Estamos com 201 likes. Então, já aqui eu libero a estrela desse episódio. Mas pode passar aí para a gente, então, perspectiva de tese de investimento em GMX, ô Bills? Boa, perfeito. A HAA ou OHAA, não sei, falou que GMX tem uma carteira com mais de 70% dos tokens. É a carteira de staking, tá? Como eu falei, a gente tem ali uma porrada de token em staking, então é uma carteira que faz o staking, beleza? Então, não é um holder que tem 70% dos tokens, não, tá? É a carteira de staking, é um smart contract, no caso, se eu não me engano, beleza? Gabriel, vai para a carteira perfeita essa? Live de quarta-feira a gente decide. Quarta-feira tem uma live mais completa lá na Pro, em que a gente vai passar por todo o resto aí do case da nossa tese de investimento em GMX, beleza? Então, Andrezão, fica ligado lá que a gente discute isso na quarta-feira. Mas bora para nossa tese aí, pontos positivos e pontos negativos, Carlos? Teses e contrateses, investir ou não investir em GMX, beleza? Como eu falei, aqui a gente está tentando trazer a nossa análise, os nossos pontos positivos, o que a gente vê como tese, o que a gente vê como contratese, para que ajude vocês a tomarem a decisão de investimento de vocês. O foco aqui é educar vocês a investirem melhor em cripto, beleza? Então esse é o slide aí para tirar um print, estudar depois. Teses, pontos positivos de GMX. É um mercado com grande capacidade de crescimento, tá? Como eu destaquei lá no começo da live. O mercado de derivativos ele é muito pequeno em cripto ainda, mas ele é muito grande no mercado tradicional, fora de cripto, e ele tem espaço para fazer esse, vou dizer assim, esse flipping, né? Esse crescimento e atingir patamar muito parecido do que é o mercado de spot hoje, beleza? E, obviamente, a gente está falando disso tudo com o mercado extremamente desaquecido, com um dos piores bear markets da história de cripto. No momento que o mercado aquece, no momento em que a gente tem mais capital entrando em cripto, principalmente em DeFi, eu vejo como a GMX muito bem posicionada para ter um crescimento de usuários, ter um crescimento de volume muito grande.
beleza? Isso a GMX consegue converter muito bem em geração de receita, tá? O produto deles é tão bom que eles conseguem cobrar muito pelo produto, beleza? Esse é o conceito de poder de barganha. Poder de barganha é quando o seu produto ou o seu posicionamento no mercado permite que você cobre mais dos seus usuários. E a GMX, por ela ser tão dominante, por o produto dela ser tão bom dentro do mercado de perpétuos, de futuros perpétuos em cripto, ela consegue cobrar a taxa que cobra e gerar muita receita e ainda assim ter uma base de usuários muito grande, beleza? Um ponto positivo também que a gente tem que lembrar é que o setor da GMX é um setor acíclico. No momento que o mercado está em baixa, as pessoas não vão parar de apostar no mercado, tá? Elas podem parar de fazer outras operações, podem parar de interagir no mercado de cripto de outras formas, mas querendo ou não, se o mercado está caindo 90%, as pessoas vão estar apostando que o mercado vai voltar a cair, que o mercado vai voltar a subir. É um mercado que, basicamente, a geração de receita da GMX, ela não fica zerada porque o mercado está desaquecido. Ainda assim, ela consegue gerar receita. A gente vê que de 2022 para cá, a geração de receita da GMX só cresceu mês a mês, enquanto o preço do mercado de cripto, o market cap de cripto só caiu, que mostra que esses caras têm um negócio resiliente, tá? Vantagens competitivas é algo que a gente vai entrar um pouquinho mais profundamente na análise completa lá na Naporó, tá? Esses caras, eles estão bem posicionados dentro do mercado deles, beleza? E posicionamento forte na Arbitrum. O que a gente tem que lembrar aqui é que a maior parte do volume da GMX está dentro da Arbitrum. E a Arbitrum é um dos setores que mais, é uma das segundas camadas, é um dos ecossistemas que mais tende a ter crescimento ao longo dos próximos meses. Por quê? Porque eles acabaram de fazer um airdrop, eles são extremamente capitalizados e eles vão distribuir boa parte desse capital, seja para as aplicações dentro do ecossistema da Arbitrum crescerem, seja para trazerem usuários para dentro do ecossistema da Arbitrum, tá? A Arbitrum está muito bem capitalizada, distribuiu 12% dos seus tokens, vai ter mais distribuição de token, vai ter mais liquidez, mais capital, atraindo usuários para dentro da Arbitrum. Pós a IP 4844, que é a atualização no Ethereum, vai ficar mais barato utilizar segundas camadas, tá? E a Arbitrum é disparado a líder dentro das segundas camadas, e quando você entra na Arbitrum, a GMX, ela é dominante, tá? Ela tem 55% do volume dentro da Arbitrum, volume de DeFi. Então, realmente, ele é muito forte dentro da Arbitrum. A gente está falando dela ser muito forte dentro do ecossistema, que tem tudo para crescer muito ao longo dos próximos meses. E eu venho destacando isso quando eu falo de segunda camada. Muitas vezes, a oportunidade de investimento, quando a gente fala de Layer 2, de segundas camadas, que sem dúvida é o setor mais quente no momento, muitas vezes não está nem no token da segunda camada, está em alguma aplicação lá dentro que pode crescer muito se a segunda camada crescer. E no caso da Arbitrum, eu vejo essa correlação muito forte entre a Arbitrum e a GMX. Contrateses, esses foram os pontos positivos. Contrateses, risco econômico. Tudo isso que eu falei a partir da live, não preciso repetir, mas basicamente a Arbitrum, a GMX, ela parou agora de fazer essa emissão de tokens, tá? A gente pode ter um despejo de tokens no mercado, uma redução do staking ratio, né, saindo capital em staking, se a gente não tiver um aumento de receita, a gente também tem um risco da gente ter alguma mudança no tokenomics do ativo, alguma coisa que a gente não sabe, tá? Novamente, a sustentabilidade econômica da GMX, ela é um ponto de interrogação. Eu não acho que ela é um alerta vermelho, eu já vi muitos piores, eu acho que ela é um alerta amarelo. Por quê? Porque a GMX sobreviveu até agora com incentivos, mas daqui para frente eu acho que ela tem poder para se sobreviver sem, gerando receita de forma sustentável. Eu acredito nisso porque eu gosto do modelo de negócio da GMX, eu acredito que o modelo de negócios deles é sustentável e pode gerar muita receita a ponto de manter o protocolo de pé. Os outros problemas, as outras nossas contrateses na GMX possuem um time anônimo. Obviamente, isso é um risco muito grande. A gente não sabe muito bem quem controla ali o protocolo. Tem alguns riscos técnicos, tá? A gente leu várias auditorias técnicas sobre a GMX. Isso tá na nossa análise completa que a gente vai soltar na Pro essa semana, tá? A gente mapeou vários riscos técnicos, desde multisig, desde controle de chaves. Quando a gente entra nas principais auditorias de cripto, nos principais sites, como, por exemplo, DeFi Safety, que avalia a segurança dos protocolos DeFi, a nota da GMX não é das melhores. Tá? Então, até pelo aspecto tecnológico, pelo aspecto técnico, a GMX tem seus riscos, sim. Não são só riscos econômicos. Tá? E no final do dia, duplo risco regulatório.
GMX, no final do dia, ela oferece derivativos, isso pode ser visto pela SEC como está oferecendo um produto que deveria ser regulado e não é, e ela distribui receita. Então, a SEC pode falar, olha, você é um security. Coinbase, Kraken, Binance, todo mundo, Binance não, né, porque não tem jurisdição lá nos Estados Unidos, mas Coinbase, Kraken, todo mundo desliste a GMX, porque esses caras são securities, distribuem dividendo, isso é um risco regulatório. Então, isso também pode acontecer e pode impactar o preço de tela do token e a usabilidade da própria plataforma da GMX de alguma forma, beleza? Então essas são as nossas teses, os pontos positivos, os pontos negativos em relação à GMX. Eu espero que que tenha ficado extremamente claro para todos vocês aí que tenham acompanhado essa live com a gente. Como eu falei, é um case extremamente interessante, com um modelo de negócios muito legal, mas que possui seus riscos econômicos e seus riscos técnicos. É um case que vale uma alocação? Minha visão é um case que vale uma alocação se for uma aposta, tá? Se você tiver uma carteira de altcoins com alocações menores, alguma coisa do tipo, tá? Vale a aposta, mas sabendo muito bem o risco que você tem. Não estou chegando aqui falando, cara, GMX vai multiplicar por 20, GMX deveria ser uma posição muito grande da sua carteira. Acho que existem cases dentro do mercado de cripto muito mais sólidos, com risco muito menor. E a gente tem que lembrar que a GMX ela não está nesse momento, vou dizer assim, no momento em que a gente tem todas as respostas. Como eu falei, ela está passando por um momento chave dentro do seu modelo de negócios que pode ditar se a GMX ela vai ter sustentabilidade, vai ser sustentável ou vai ser insustentável para o longo prazo. Ricardão perguntou aqui qual é o TLDR, basicamente isso que eu acabei de falar para vocês, e se alguém quer uma análise de GMX menor do que 1h15, novamente a gente tentou fazer o mais embasado possível aqui, menor que 1h15, semana que vem sai vídeo aqui no canal da Mercúrios sobre GMX, um vídeo de 10 minutos, então tudo mastigadinho para vocês. Quem quiser uma análise de 3 horas sobre GMX, quarta-feira a gente tem live de assinantes sobre GMX lá na Mercúrios Pro. É isso. Pessoal, antes de liberar aqui o NFT para vocês, já deixa eu então relembrar aqui, né? Aproveitar que o Bills tocou na Mercúrios Pro, justamente porque lá a gente tem todas as nossas análises completas, né? Então, igual eu falei para vocês aqui no comecinho da live, tem mais de 25 profiles lá. Cheguei a mostrar aqui para vocês o exemplo de um dos profiles, né? Esse aqui que vocês estão vendo é o profile de Engine Layer, mais de 25 páginas, né? A gente tem aqui 27 páginas de uma cripto de Data Availability, que é um dos setores que deve crescer muito ao longo dos próximos anos aí no mercado de cripto. Nem liberou a sua cripto ainda e a gente já tem o profile com a explicação completa lá na Pro. E em breve a gente deve liberar também o nosso profile de de GMX lá para vocês. Esse não é profile não, esse é análise mesmo, já tá com análise porrada, completa de GMX, vai ter mais de 50 páginas, né? Já é grande demais para chamar de profile. E na quarta-feira, a gente, como o Bills falou, vai fazer uma live completa lá só sobre GMX, e aí vai passar todas as dúvidas, vai falar um pouco mais sobre decisão de investimento, sobre colocar ou não na carteira, indicadores que a gente está acompanhando e tudo mais, viu, pessoal? Então fica tudo isso lá para os assinantes. E agora, já que a live já está bem longa aqui, né, deixa eu compartilhar o NFT, né, esse daqui, GMX Cassino dos Deuses, aqui para vocês. E pessoal, vou liberar aqui, né? Então, quem aí tá escutando só aqui, só a parte de áudio, já fica atento aqui na tela, vou liberar para vocês. E vamos lá, né? Código aqui de hoje, GODGMX, né? GODGMX, código aí das estrelas de hoje, beleza? Vamos ver aqui se já acabou. Né? Aqui a gente ainda está com 50 disponíveis aqui. Deixa eu recarregar aqui. Mandei no chat aqui o código. Boa, o código tá aí no chat e o link tá aí que Fizão mandou o link também, viu, pessoal? Boa. Vamos lá, quem conseguiu pegar aí a estrela de hoje, hein, gente? Mandem aí nos comentários pra gente. Enquanto vocês vão pegando as estrelas aí, o Eros, ele falou da GNS. Cara, a GNS é um case que eu tô curioso para estudar, tá? Faz tempo que eu tô olhando, provavelmente vai aparecer na nossa esteira de análise aí nas próximas semanas, e um case que falaram aqui na live, mas lá atrás, eu esqueci de salvar o comentário, foi Radix. Falaram, cara, vocês têm que estudar o case de Radix, a gente tá estudando o case de Radix, tá? Já paramos para estudar algumas vezes, não paramos para montar conteúdo ainda, tá? A gente estudou o case, a gente fritou aqui no case de Radix, mas a gente vai, como é um case bem complicado, bem complexo, a gente vai sentar
e preparar um conteúdo. A gente está preparando para ser uns insights daqui 2 semanas, eu acho, e soltar vídeo também. Então, fiquem ligados aí, quem quiser saber de Radix, a gente vai preparar um conteúdo fera sobre o case. Exato. O Bode Bigode aqui falando que pegou mais uma, Leal falando que pegou, Timóteo Leão aqui também falando que pegou. Eu vi aqui, acho que mais da metade já foi, viu? Aqui das 50. Deixa eu ver aqui, estão sobrando só 23. A gente vai encerrar a live por aqui, né? Talvez um pessoal que assista aí, que seja meio atrasado, que entrou depois, consiga pegar algumas. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de hoje. Falhamos mais uma vez em fazer uma live menor do que 1 hora aí. Seguimos Desculpa, tentando, pessoal. mas espero que vocês tenham gostado aí né, dessa análise mais aprofundada e de mostrar todo esse fluxo econômico da GMX. E lembrando que para quem quiser mais análises, junto com decisões de investimentos, com a nossa carteira completa, com as estratégias e também com suporte especializado, é só clicar aí no link abaixo, né, o link está aí na descrição do vídeo, porque a lista de espera para a próxima turma da Mercúrios Pro já está aberta, e aí no link aí embaixo vocês conseguem falar com o pessoal da nossa equipe, que vai explicar tudo sobre a Mercúrios Pro para vocês, tá? Nos vemos aqui em próximas lives. Amanhã, inclusive, a gente vai fazer uma live aqui para falar sobre aquela questão da Ethereum, que teve uma falha lá durante a finalização dos blocos, né? Então amanhã o Rony do mercado Bitcoin vai estar aqui com a gente e o Igor, que analisa Ethereum aqui dentro da Mercúrios, também vai estar com a gente, tá? Então eu vejo vocês aqui amanhã às 7 da noite de novo, viu, pessoal? Nos vemos até lá. Valeu, gente, pela audiência aí.